Amém. Que bom que você está aqui. Convido você a fazer mais uma oração e a gente vai abrir a palavra. Senhor Deus, como é bom falar contigo, e aqui nós estamos para te ouvir também. Muitas vezes nós falamos e nós não conseguimos te ouvir, mas ao abrir a tua palavra, a gente quer te ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Que bom que você veio, que bom que você está conectado aí com a gente também. Esse é o momento de você compartilhar com alguém esse culto, esse link aí no YouTube ou no Facebook também, você consegue compartilhar. Nós vamos começar aqui uma série a partir de hoje. Eu e o pastor Tiago vamos apresentar a série chamada Óbvio da Fé. Para você talvez seja óbvio alguma coisa que a gente vai falar. Por exemplo, hoje o tema é criação, mas o intuito dessa série é você convidar os seus amigos, porque o que é óbvio para você talvez não seja para ele. E aí uma dica também, eu queria que você me ajudasse nisso, para o seu bem também. Se você tiver uma caneta ou um lápis para você, ou um marca-texto, a gente vai ler diversos textos bíblicos. Então é interessante você ir acompanhando para você não se perder. Hoje nós vamos ler algumas coisas, vamos para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, e a gente vai estudar um pouco sobre a criação de Deus. E como Deus se revela através dessa criação, qual que é o propósito dessa criação de Deus, é isso que nós vamos aprender hoje. Então se você estiver em casa aí, pega uma caneta, sua Bíblia, aquela que você gosta de riscar, de escrever alguma coisa, e vamos juntos nessa. Primeiro versículo que eu queria convidar você a ler, está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia, convido você a ler comigo. Todo mundo achou, né? Gênesis 1, vai dar certo. Gênesis está bem pertinho aí. Estou brincando. Vamos ler então? Olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou. É uma palavra do hebraico que se chama bará. Essa é uma palavra exclusiva para Deus, porque somente alguém que não foi criado pode criar. A gente vê que a Bíblia diz também que não existe nada novo debaixo do céu, tudo foi criado. Essa semana eu estava lendo uma reportagem de uma cidade, eu vou deixar essa curiosidade para você procurar. Uma cidade na Amazônia, ela foi encontrada. E alguns estudiosos estão dizendo que nos estudos que eles fizeram, chegaram a uma estimativa de que talvez mais de 100 mil pessoas moraram naquela cidade, no meio da Amazônia. Eles encontraram um drone passando, um avião passando, encontraram um caminho, desceram e começaram a pesquisar, encontraram ruínas no meio da Amazônia. Olha que interessante. Então, nada se copia, tudo já foi criado. E esse verbo bará, e no teológico, a primeira frase que eu aprendi no hebraico é essa: Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. E aí, hoje eu queria dividir com vocês esse estudo sobre a criação. Então, essa palavra bará, de criar, ela está intrinsecamente relacionada a Deus, porque somente alguém que não foi criado pode criar. Bom, eu queria levar você também a um versículo onde Moisés escreveu, Salmo 90, segundo versículo da noite, Salmo 90, versículo 2. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente, como causa primária de tudo o que existe. Nunca houve nada antes de Deus. Por isso que Deus ele cria a terra. E olha o que Moisés vai escrever. Esse salmo foi escrito por Moisés. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Olha o que diz. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Alguns que gostam de filosofia ou que bebem dessa fonte podem dizer que Deus talvez ele tenha criado o mundo e foi embora e deixou a gente aqui. Talvez alguns que acreditem nessa ideia de filosofia de que Deus é um ser que não está conosco. Nós acreditamos que Deus é um ser atemporal, ele está conosco desde o momento que ele criou até o fim. Mas alguns que talvez acreditem, por isso que a série é o óbvio da fé, porque para você talvez seja óbvio isso, mas para algumas pessoas não é. Então por isso que a gente criou essa série, para a gente ver alguns temas simples da Bíblia, simples aos nossos olhos, mas que existe tanta discussão no meio disso. A criação, de onde viemos, de onde surgiu essas coisas, será que foi um acaso, será que... E aí a gente percebe que a Bíblia vai responder todas essas nossas dúvidas. Moisés escreve que de eternidade a eternidade, esse Senhor já existia, ele já estava conosco.
Bom, vamos lá. Eu queria ler mais um versículo com você. Vamos lá para 1 Timóteo, olha o que Paulo vai escrever. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Mais um versículo para você anotar sobre a criação, sobre Deus, sobre a eternidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Vou esperar você abrir. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O Novo Testamento também testifica da eternidade de Deus e de um ser que criou tudo. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder e eternidade. Mais um versículo para ficar um pouco mais claro para você. Colossenses, bem pertinho de 1 Timóteo aí. Volta algumas cartas, você vai ver. Antes de Tessalonicenses primeiro, você vai encontrar Colossenses. Você vai no capítulo 1, o versículo 16. Paulo também escreve sobre o poder e a glória do Senhor. Olha o que ele escreve em Colossenses 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nesses versículos que lemos até aqui, fica claro que a criação veio da mente de Deus. Um ser que não foi criado, um ser que é atemporal, um ser que está conosco desde o princípio e vai estar conosco até o fim dos tempos. Paulo vai dizer que esse Deus que vive de eternidade em eternidade, criou você. Criou todas as coisas, até as coisas que são invisíveis aos nossos olhos. Isso mostra para nós, ou faz com que a gente se pergunte, quem nós somos no meio disso tudo? Para que esse Deus, que é eterno, que criou tudo, veio e se fez carne e habitou entre nós para salvar a gente. A criação revela o amor de Deus por nós. Um amor tão grande, que mesmo a gente destruindo o que Ele criou, tanto o nosso templo, a nossa vida, ou melhor, o templo dele, que é a nossa vida, a gente destrói tudo isso, mas mesmo assim Ele nos ama, Ele quer habitar em nós. Bom, vamos continuar. Bom, esse mesmo Deus que é eterno, Ele também se revela como pessoal. Queria convidar você aí comigo, aqui ó, lá em Gênesis, vamos voltar para Gênesis, versículo 27 de 1 Gênesis, né? Gênesis 1, versículo 26 e 27, que é a criação. Vamos lá? Gênesis 1, versículo 26 e 27. 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e à sua imagem Deus o criou. Homem e mulher criou. Deus cria Adão e Eva, porque Ele queria se comunicar com ele. Por isso que Deus cria Adão e Eva, o ser humano, como a imagem e semelhança de Deus. Deus não criou uma árvore para falar com ela. Deus criou a árvore porque ela vai dar frutos e tudo mais. Mas ela criou você, o ser humano, para se comunicar com Ele. Por isso que eu disse que a criação revela o amor de Deus. Deus Ele poderia não ter criado você, mas Ele optou por criar você, para habitar em você, para se comunicar com você. E hoje Ele quer comunicar com você, Ele quer falar com você. Durante essa semana Ele quer se revelar para você também. A criação revela o amor de Deus. E a gente continua. Agora, esse Deus também, Ele se revela como um ser moral. E aí Ele cria leis também. E essas leis, ela não nos aprisiona, ela nos liberta. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, quando a gente lê em Gênesis que Deus criou o ser humano, e Deus coloca ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e alguns podem dizer assim, mas por que Deus colocou aquilo? Se Ele sabia que eles iam comer. Isso se chama amor. Em Gênesis também, no capítulo 3 de Gênesis, a gente encontra a queda. Mas no mesmo capítulo que fala e tem os relatos da queda, tem um relato da graça. A primeira vez que a graça aparece na Bíblia e na história é no momento da criação também. Depois de Ele ter criado tudo isso, o ser humano escolheu, porque você tem o poder de escolher. Hoje eu falei com algumas líderes de adolescentes e eu disse para elas e para eles que estavam ali também, que a bênção, você pode escolher ser uma bênção ou não também. Como você pode escolher a seguir a Deus ou não também. Adão e Eva tiveram uma escolha.
e através dessa escolha nós temos as consequências das quais nós vivemos hoje. Mas hoje eu também posso escolher seguir a Deus ou não. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, é Deus falando assim: olha, eu amo muito vocês, e por isso eu deixo você escolher não me amar também. Sou meio que irônico isso, mas é de fato isso. Deus coloca na criação ali um lugar onde se eles quiserem não amar a mim, eles podem ir lá e comer o fruto. Mas ao mesmo tempo que eles escolhem não amar a Deus, Deus escolhe interceder por eles. E aí entra, se você for ler Gênesis 3, versículo 15, Deus olha para a serpente, vamos ler? Ali, pertinho do relato da criação, Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Primeira promessa da Bíblia, você pode até escrever na sua Bíblia assim, ó, primeira promessa da Bíblia, Gênesis 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa da Bíblia. Deus, naquele momento, Ele cria tudo, e aí a gente já entendeu que a criação revela o amor de Deus, porque Deus queria repovoar a terra, ou melhor, o céu, porque Deus queria conversar com o ser humano, Deus queria ter relacionamento com ele, Deus cria o ser humano, e diz, vamos lá, vocês podem procriar, vamos lá, eu quero que vocês povoem tudo isso, porque eu fiz isso para vocês. Eles escolhem não amar a Deus, eles escolhem seguir outra coisa, e deixam Deus para trás. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, Deus revela para eles um plano, o plano da salvação. Esse versículo é o primeiro versículo que revela o plano de Deus para salvar você. Deus olha para a serpente e profere para ela uma promessa, e diz assim: olha, o descendente dessa mulher, quem é essa mulher? Eva, vai pisar na sua cabeça. E quem é a serpente? Satanás. E quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. Todas as mulheres no Antigo Oriente Médio, quando elas descobriam que o filho, que o bebê na sua barriga era menino, elas ficavam felizes, porque elas achavam que era o Messias. Algumas mulheres ficavam tristes quando elas descobriam que era menina, porque elas falam, poxa, não vou ser a felizarda de ter o Messias. Então quando o anjo chega para Maria, e você lembra dessa história, o anjo Gabriel diz o que para Maria? Bendito és tu entre todas as mulheres, porque o Filho de Deus vai nascer de você. Então essa promessa de Gênesis 3, versículo 15, acontece lá em Mateus, quando o anjo aparece para Maria e diz para ela que o descendente veio e chegou. Por isso que eles esperavam tanto o Messias, e alguns hoje esperam o Messias ainda, só que nós acreditamos, por isso que eu disse, o que é óbvio para você, talvez para outros não sejam. Nós acreditamos, baseado na Bíblia, desse relato, que esse filho de Maria é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio salvar você do pecado, veio salvar você desse mundo, veio salvar você de você mesmo. E por isso que eu queria falar com... Vamos ler mais alguns versículos? Aqui, queria falar com você desse filho, que ele também está na criação. Vamos ler lá em João capítulo 1, João o Evangelho, capítulo 1, a gente vai ver, nesse estudo de hoje, que Jesus estava na criação também. João, capítulo 1. Versículo 1 em diante também. Olha o que diz. O Evangelho de João, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Bom, aí depois vai começar falando mais sobre João. Jesus Cristo, ele estava na criação também. Tem mais um texto para a gente comprovar isso. Vamos lá agora em que Paulo vai escrever. A gente leu, né? Vamos ler de novo, Colossenses 1,16. Só para você fazer o paralelo aí na sua Bíblia. Esse versículo também mostra Jesus na criação. Vamos ler de novo? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo está se referindo a Jesus. Paulo vai se referir a Jesus de novo também em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 2.
Hebreus 1, versículo 2, onde ele refere também Deus na criação. Diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo estava na criação com Deus, fez parte disso tudo. Podemos ir um pouco mais além ao dizer que quando o homem peca e carece de perdão agora, Jesus Cristo ele vai falar assim: eu vou no lugar, eu resolvo essa confusão que ele fez. Outro também que estava na criação, o Espírito Santo. Vamos ver? O Espírito Santo também estava na criação. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na criação. A gente lê lá em Gênesis capítulo 1, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E o Espírito, no hebraico, significa ruá, fôlego de vida. Isso que você respira, esse fôlego que você tem, a Bíblia chama isso de ruá. E olha que salmo, olha que interessante, Salmo 33, versículo 6, olha o que diz lá. Salmo 33, versículo 6, onde também atesta o papel do Espírito Santo na criação. Salmos 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro, ruá, fôlego, espírito, de sua boca, o exército deles. Essa versão diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Tudo foi criado através do que Deus falou. Deus falou e passou a existir. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E quando Deus falou, o Espírito fez. As coisas aconteceram, tudo foi criado. Tem mais um versículo também. Vamos lá em Jó, bem pertinho de Salmos aí. Você volta a alguns livros. Jó, capítulo 33, versículo 4. Mais um versículo para você colocar aí. O Espírito Santo estava na criação. Jó, capítulo 33, versículo 4. Olha o que diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo também estava na criação e também está na sua vida hoje. Quer ver mais um versículo? Salmo 104, versículo 30. Volta lá para Salmos 104, versículo 30. Estou fazendo você folhear a Bíblia para você marcar aí todas as vezes que você vai percebendo que a criação está em todos os relatos da Bíblia. Paulo fala sobre a criação, Moisés fala sobre a criação, todos os relatos da Bíblia mostram a criação, que revela o amor de Deus por você, e o papel de cada um nessa criação, tanto o Espírito Santo como Jesus. E olha o que diz Salmo 104, versículo 30, envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Com esse Espírito que Deus criou todas as coisas, Ele quer moldar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Essa criação que Deus fez perfeita, que se corrompeu por uma escolha. Mas hoje você pode escolher não viver de acordo com o que eles escolheram, mas viver de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. A criação foi feita por Deus, por você. E o que você tem feito com essa criação que Deus deixou nas suas mãos? O sábado é uma criação de Deus. A sua vida é uma criação de Deus. A sua família é uma criação de Deus. E o que você faz com essa criação que Deus colocou na sua responsabilidade? Vamos ler mais alguns versículos? Bom, eu queria voltar com você num que eu acho interessante aqui. Lá em Gênesis 1 de novo. Vamos lá para Gênesis 1. Você vai percebendo no relato da criação algumas repetições. Todas as vezes que Deus ele termina de fazer alguma coisa, é mencionado que ele olha e diz assim: viu Deus que isso era bom, né? Você já percebeu ali? Todas as vezes que Deus termina um ato de criar, um ato de fazer, diz: houve tarde de manhã, o segundo dia, e sempre termina dizendo: viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom. E aí no versículo 31 de Gênesis 1, olha como termina. Versículo 31. Viu Deus, Gênesis 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera,
E eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Chegou no último dia. Todas as vezes, se você for ler na sua casa, e fica aí uma dica, leia o relato da criação. Mesmo que você ache que é história de criança, mas não é, isso é a história real. Deus criou aquilo, e aí eu fico imaginando que Deus, depois de terminar aquilo ali, Nelsinho, senta ali, sei lá, numa pedra, Deus fica olhando e fala assim, olha o mar, isso aqui é muito bom. Aí no outro dia, Deus cria as estrelas, Deus senta lá, fica olhando e fala, opa, isso aqui é muito bom. Esse bom, que sempre é repetido, é um bom pensando em alguém. Vou te dar um exemplo. A primeira vez que eu dei um presente para minha noiva, que eu gastei um dinheirinho ali, que eu juntei, comprei um negocinho para ela. E esse presente eu criei. Eu comprei algumas coisas diferentes, comprei algo que ela ia usar no trabalho dela, escrevi uma cartinha, minha letra não é muito bonita não, mas ela entendeu, isso que importa. Escrevi algumas coisas, eu criei, comprei uma caixa, enfim. Depois que eu fiz aquele presente, eu segurei ele nas minhas mãos assim, e fiquei pensando assim, fiquei feliz e falando, nossa, a Laís vai gostar muito disso. Essa minha felicidade não era uma felicidade somente para mim, era uma felicidade pensando em alguém. Então quando Deus ele cria todas as coisas, e a Bíblia vai dizer, viu Deus que isso era muito bom, é Deus olhando para tudo que ele criou, pensando em você. Olha, um dia o Nelsinho vai olhar esse mar e ele vai curtir. Imagina Deus, depois de criar Eva, olha para Eva e fala assim, ei, Adão vai curtir isso aqui. Todas as coisas que Deus criou, foi pensando em você. Por isso que termina a criação dizendo assim, viu Deus que isso era muito bom. É a primeira vez que se repete, que não repete a palavra bom, ele acrescenta um muito bom. Se você for ler o relato, vai sempre dizendo, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. No último relato, Deus diz assim, isso aqui é muito bom. Pensando em alguém. É quando você compra um presente e você fica tão feliz, tão ansioso para dar o presente, porque essa felicidade que você está sentindo, você quer que outra pessoa sinta também. E Deus colocou isso tudo nas mãos de Adão, nas mãos de Eva. Deus colocou tudo isso nas suas mãos hoje. E o que você tem feito com o que Deus criou para você? O relato da criação é um relato de amor, é um relato de misericórdia. Tudo isso você encontra em Gênesis. Deus lutando para abençoar o povo, Deus correndo atrás de Adão e Adão se escondendo. E Deus falando, Adão, chega a ser até ironia, Deus fala assim, Adão, onde você está? Sendo que esse Deus que criou tudo, vê tudo, sabe de tudo. Por quê? Porque Deus queria que Adão fosse até ele. Você que errou, você que falhou, Deus está te procurando. Deus já sabe o seu erro, Deus já sabe o que você precisa dele. E Deus está te procurando. Eu não sei como é que Deus se revela para você. Talvez seja um sonho, talvez seja num sermão que você ouviu, talvez seja numa música, talvez seja na vida de alguém, mas Deus se revela para você. Como assim? Ele se revelou na criação, ele se revela na sua vida todos os dias, mas você precisa escolher. Por isso que eu pontuei algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória majestosa e cheia de poder. Em Deuteronômio capítulo 30, eu queria ler com você. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15, diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16, se guardares o meu mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás, e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, ao qual vais possuí-la. Pula para o versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Dá uma pausa, não vou ler o final dele, porque eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. Deus, ele está se revelando para o povo. Deus chega para o povo e diz assim, olha, eu estou propondo para vocês um negócio, vida ou morte, bênção ou maldição. É como se Deus estivesse colocando para você uma prova muito difícil, talvez para alguns que já passou nessa prova, ou que já fizeram, ou que sabem que essa prova é difícil, uma prova da OAB, por exemplo, uma prova de um Revalida, por exemplo, são provas muito difíceis, que você precisa ser aplicado, você precisa estudar muito para passar, e mesmo assim tem várias pessoas que não conseguem passar. É como se Deus tivesse te dado uma prova dessa.
Bem difícil, porque é difícil você escolher. Você automaticamente diz assim, por que o povo não escolheu a vida? Por que Adão também não escolheu a vida na criação? Talvez você olhando o que é óbvio para você, talvez não seja óbvio para o outro. Por que Deus pediu para que essas pessoas escolhessem vida ou morte? Não é fácil você escolher a vida? Porque às vezes você está escolhendo vida, mas isso que você está achando que vai te levar para a vida, vai te levar para a morte. Por isso que Deus falou para o povo, eu estou te propondo, e Deus usa a criação, a terra e o céu. Ele diz no versículo 19, tomo por testemunha contra você, que eu estou te propondo vida ou morte, bênção ou maldição. Aí o final do versículo diz o seguinte, você pode ler aí, escolhe pois a vida. Deus te deu uma pergunta muito difícil de responder, porque automaticamente Paulo vai dizer que todas as vezes que eu tento fazer o bem é o mal que eu faço. A gente escolhe errado, a gente se afasta de Deus, assim como Adão e Eva se afastou também. Era muito mais legal ficar no céu, era muito mais legal viver ao lado de Deus, mas o que é óbvio para eles, talvez não seja para você. E o que eles escolheram? Se afastar de Deus. O relato da criação, que mostra o amor, mostra a redenção, mostra Deus correndo atrás. E hoje Deus também te propõe vida ou morte, bênção ou maldição. E a criação está aí para mostrar para você que Deus mantém tudo isso. Tem uma frase que não é na Bíblia, alguns acham que é da Bíblia, que Deus sabe todas, até as árvores, as folhas que caem da árvore, Deus sabe. Isso não está na Bíblia, tá? Alguns acham que tem no versículos, nas páginas escondidas, versículos secretos. Mas isso é fato também. Deus sabe de todas as coisas. Deus até sabe se você não quer escolher Ele, mas por que Ele insiste em você? Porque Ele te ama. Ele insiste em você porque Ele te ama. Deus poderia ter abandonado o mundo, feito outro, mas Ele insistiu, e Ele está insistindo até hoje. Passaram muitos anos depois de Adão e Eva, e Ele ainda está insistindo em você. O relato da criação é o relato do amor de Deus. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e honra que são devidas para Ele. E eu volto a perguntar para você, baseado em tudo que Deus tem dado e te entregado, o que você tem feito com a criação de Deus? Que no caso é você. Você é a melhor criação de Deus. Você é a criação que Deus insiste, porque a humanidade de Deus já tentou várias vezes mudar. Veio o dilúvio e eles não mudaram. Veio tantas outras coisas e eles não mudaram. Foram cativos para morar em outro lugar, eles não mudaram. E hoje nós estamos aqui, chegando no final dos tempos, e a gente mudou? Uma reflexão para a nossa vida. Será que a gente mudou? Olhando o relato da criação, será que a gente é diferente de Adão e Eva? O que nós temos escolhido hoje? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. A criação revela Deus insistindo em nós. A criação revela um Deus que quer cumprir os planos dele na sua vida. A criação revela um Senhor ressurreto, prestes a vir, doador de vida e liberdade para todos aqueles que nele crê. O relato da criação mostra um Deus insistindo em você. Último versículo, Apocalipse revela a resposta da criação, o porquê Deus criou tudo isso. Final do versículo de Apocalipse 21, versículo 3, diz assim: com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. No final do versículo 21, do versículo 3 de Apocalipse 21, você pode anotar aí na sua Bíblia, é porque Deus fez tudo isso, porque Deus não destruiu tudo isso, porque Deus recomeçou tudo isso, porque Deus quer habitar conosco, porque Deus quer que a gente seja o povo dele, e ele ser o nosso Deus, mas ele escolhe todos os dias te amar, e você escolhe amar a Deus. Adão, ele tinha a única opção, amar a Deus ou as outras coisas, e ele amou as outras coisas. Existe um pastor que diz que Adão amou mais Eva do que a Deus, porque ele poderia ter escolhido não comer o fruto. Eva amou as coisas que propuseram para ela mais do que a Deus. E a criação que era para ser perfeita hoje é corrompida.
Aquilo que Deus criou para ser perfeito e viver de eternidade em eternidade, hoje a gente está lutando para ter uma eternidade. A criação que foi feita para você, hoje está sendo destruída por você, por mim. A melhor criação de Deus foi você. O que você tem feito com você mesmo? Deus está propondo hoje para você viver uma semana de vida, uma semana de bênção. Sabe como é que é o final do Deuteronômio de 15 a 19? É Deus falando assim: e se você escolher vida, a sua família também terá vida. Se você escolher vida, você também terá paz. As nossas escolhas vão interferir na vida de outras pessoas. O exemplo está em Adão e Eva. E o exemplo pode mudar em você também. Queria que você levantasse e cantasse conosco essa música. Digno de louvor. Porque de eternidade em eternidade Ele quer habitar conosco. Esse foi o propósito da criação. De Deus habitar conosco. De Deus ser o nosso Deus. E nós ser o povo dEle. Queria que você cantasse com vontade mesmo. Cante conosco essa música. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Cante mais forte agora, de eternidade. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor.
majestade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Hoje a gente tem uma escolha a fazer. E essa escolha tem que ser hoje, que amanhã talvez não chegue para alguns. Adão, ele teve a escolha dele, Eva teve a escolha dela. O povo escolheu, mesmo Deus propondo vida ou morte, eles escolheram morte. Deus propondo para eles bênção ou maldição, eles escolheram maldição. Deus falando assim: a mim adores, pois eu sou o Criador. E eles fizeram algo que eles criaram para adorar. Hoje Deus também propõe para você vida ou morte, bênção ou maldição. E é fácil entender os propósitos de Deus, porque tudo que te afasta de Deus não é propósito dele, mas aquilo que te coloca perto dele é propósito dele. É fácil entender a voz de Deus, porque aquilo que está te levando para longe não é de Deus, mas o que te traz para perto dele é dele. Volto a dizer, o relato da criação é o amor de Deus por você. E como a gente acabou de cantar, um dia nós estaremos com ele, mas vai ser uma escolha também sua, estar ou não. Pois a diferença das pessoas que estarão no céu, das que não estarão, é a única coisa, é uma escolha. Eu escolho estar com Jesus ou não? Senhor Deus, é difícil para a gente viver num mundo onde a gente é bombardeado com tantas coisas, onde ser diferente é estranho, onde ir na contramão do mundo é muito difícil, porque tem muitas pessoas vindo contra nós. Mas hoje nós queremos escolher a Ti. Hoje nós queremos escolher a bênção. Hoje nós queremos escolher a vida. Hoje nós queremos escolher trilhar o Teu caminho. Que essa semana seja uma semana diferente para todos nós. Que a gente possa saber escolher entre o bem e o mal. Que a gente possa ter discernimento para dizer para todo mundo que estiver próximo de nós: eu escolho Jesus sem olhar para trás. Senhor, abençoe cada família aqui representada. Eles vieram aqui através de alguém, através de um chamado do Espírito Santo, mas eles vieram também porque eles querem respostas para as várias orações que alguns têm feito. Senhor, se revele para eles durante essa semana. Eu não sei como, só que eu te peço, se revele para eles essa semana, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir o Teu cuidado, hoje e sempre, até a eternidade, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Quarta-feira, 7h30, nós começamos a nossa nova série também, dos nossos cultos. Você é o nosso convidado.